Dando continuidade ao último vídeo em que eu falei um pouquinho sobre a importância e a contribuição do sociólogo Gessé de Souza para a explicação das classes sociais no Brasil, gostaria de continuar um pouco esse raciocínio, uma vez que eu não terminei de explicar um pouco da influência do sociólogo Pierre Bourdieu na obra de Gessé de Souza. Eu falei tanto do Bourdieu já em outros vídeos e comecei o vídeo anterior também falando sobre a sua inspiração, né, na construção do seu raciocínio sobre a questão das classes sociais no Brasil. Então, eu queria trazer um pouco como que eu vejo essa relação do Gessé de Souza e sua obra com Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu vai trazer a ideia dos 3 capitais, né? O capital econômico, o capital cultural e o capital social, para explicar, então, que a posição dos grupos na sociedade, ela não é só uma questão de capital econômico, de posse de bens, mas é também a questão do capital cultural, ou seja, a forma como esse grupo detém uma série de conhecimentos, de saberes que vão o colocar numa posição superior na estrutura, justamente porque ele tem a questão simbólica, né, de conhecimento, principalmente em países em que isso é muito valorizado, como a França, a questão do capital cultural, você ser uma pessoa letrada, você ser uma pessoa viajada, conhecedora de arte, conhecedora de ciência, de teorias, saber dialogar, conhecer filósofos, tudo isso é parte do capital cultural e que confere prestígio aos grupos sociais, para além de um capital econômico. E haveria também para Bourdieu o capital social, que mostra também a questão dos grupos, né? A quantidade de pessoas que você conhece, o meio que você frequenta, essas redes de relações podem te levar a determinadas oportunidades, podem te fazer, inclusive, adquirir mais capital econômico ou mais capital cultural. Então, essas 3 formas de capital, elas se entrelaçam na conformação da posição do agente na estrutura social. E o que o Gessé de Souza ele tem a ver com isso, Cláudia? Né? Ele vai falar em elite do atraso justamente porque ele identifica que, no nosso caso, outros elementos, para além da ideia de um capital cultural, que parece que para Gessé isso nem é tão relevante, né, para essas elites do atraso, elas estão um pouco ligando para questões de capital cultural, questões de conhecimento. A gente está, nesse momento, visualizando, percebendo, vivenciando claramente essa questão quando se deslegitima a ciência, quando se deslegitima qualquer forma mais articulada de raciocínio, quando se desestimula o debate público e político entre candidatos. E, enfim, tudo isso é uma afronta à ideia de capital cultural que algumas elites, alguns grupos sociais parecem sempre, de fato, não terem se preocupado na nossa questão aqui no Brasil. Então, o Gessé de Souza vai mostrar muito como se fosse um déficit na nossa estruturação social. E, por outro lado, né, tem toda essa questão do patrimonialismo que ele vai tratar, que de alguma forma se assemelha à ideia de redes do capital social, que permitem, então, chegar a determinadas posições de poder através dessa relação tanto quanto perniciosa do patrimonialismo, ou seja, você ter relações, digamos assim, privadas que vão alterar a sua posição pública, né? A carência massiva desse capital cultural condenaria, então, para Gessé de Souza, boa parte da nossa população. E não só as elites, mas também os mais pobres, né? As classes inferiores na estrutura social, que podem até ter acesso a determinadas políticas públicas, mas essas políticas públicas de acesso, digamos assim, à arte, são sempre a partir de um viés, digamos assim, colonizador, né? Que permite, de alguma forma,
a reprodução de seu lugar na estrutura social, novamente a influência do Bourdieu, porque essa população, no fundo, ela não consegue, ela está presa tanto nessa rigidez da nossa estrutura, nessa dificuldade de mobilidade social, que ela, por mais que ela tente alçar determinadas posições na estrutura social, ela pode até conseguir através do capital econômico, mas o capital cultural ainda vai deixar a desejar. Além do mais, é uma grande crítica que o Gessé de Souza faz à ideia de nova classe média brasileira. Eu já falei sobre isso, acho que tem 2 vídeos atrás, sobre como essa questão de ascensão de classe a partir de uma perspectiva meramente econômica, ela não é suficiente para dizer que de fato estamos diante de uma nova classe social. Então, é como se ele criticasse de fato uma visão mais simplista de classe baseada especificamente no capital econômico e mostrasse, olha, do ponto de vista do capital cultural, os nossos classe C, as novas classes médias, elas não estão nem um pouco em linha com o que se espera de um capital cultural dentro desse grupo social. É por isso que ele vai trazer termos como ralé, como batalhadores, em oposição a classes do privilégio, e que seria a classe média tradicional, né? E os endinheirados. A classe média tradicional é um outro elemento assim, de crítica muito grande do Gessé, que não é a classe C, que não é a nova classe média, mas são aqueles grupos que sempre se denominaram classe média e que confundem os seus privilégios com mérito, com meritocracia. Aliás, até tem um vídeo também sobre isso aqui no canal, né? A questão do hábitos versus a ideia de meritocracia, como hábitos, na verdade, explica muito mais que a ideia de meritocracia. E essas classes médias que culpabilizam o outro por sua pobreza, por sua situação de menos condições econômicas ou seja, uma culpabilização da vítima, naturalização do seu fracasso, que tem a ver com, na verdade, se a gente for fazer uma análise estruturante desse processo, obviamente é porque esse grupo dos privilegiados conta com um exército de serviçais que permitem que ele poupe seu tempo para que possa estudar, obter capital cultural, investir nas suas redes de relações e crescer, mudar a sua posição social, ter mobilidade social, em detrimento daqueles que os servem, que estão paralisados nessa estrutura, porque o seu tempo está roubado por esse outro grupo, né? Essas condições materiais e subjetivas permitem que isso aconteça, é claro, sem esquecer de toda a questão histórica que está por trás deste processo. Para finalizar, eu gostaria também de trazer à tona o como o Gessé de Souza está paralelamente, assim, no debate, nesse debate de classes, junto a outros sociólogos que trazem outras abordagens sobre o tema. Enquanto Gessé de Souza fala em ralé brasileira, André Singer vai falar em subproletariado e Rui Braga vai falar em precariado. Esse claramente é um tema para próximas discussões, mas deixo aqui essa reflexão, então, sobre o que seria a nossa sociedade atual hoje. Ela seria uma sociedade, segundo amparo da obra de Bourdieu, que se reproduz e reproduz de forma muito violenta e muito difícil de ser aplacada, essa estrutura de manutenção do poder de determinadas elites, em detrimento da exploração de outros grupos sociais, que Gessé chama de ralé brasileira. Então, por que é que a gente vive, então, esse momento, digamos assim,
de afirmação das elites agrárias, de afirmação de um poder, digamos assim, muito antigo já das grandes elites brasileiras e que se reproduz constantemente nas suas posições dentro da política, porque, é claro, a gente está num momento em que o pouco poder econômico que foi concedido à chamada ralé brasileira, ele agora está em crise e muitas vezes até a própria idiosincrasia, né? Esses próprios grupos que foram beneficiados destes ganhos econômicos entraram no mecanismo simbólico de se considerarem merecedores porque as condições de ascender socialmente, e aí eles mesmos, como eu até falei no vídeo anterior, olham para os mais pobres com desdém, da mesma maneira que eles eram olhados pelas elites. E dentro da questão simbólica, isso configura um processo muito grande de cisão que não permite, então, a tomada de consciência de classe para a transformação necessária no nosso país, a menos que outras estruturas mais importantes de redistribuição de renda sejam chamadas à discussão como enquanto políticas públicas. É óbvio que a gente está num momento não favorável para isso. Na verdade, a gente está num momento que está cada vez mais ampliando as desigualdades e ampliando essa questão perversa simbólica dessas relações entre as classes, mas aí fica a reflexão sobre o quanto é importante, então, o papel de políticas públicas redistributivas para que a gente também possa quebrar com determinadas questões culturais. Não quebram totalmente, mas ajudam a colocar as coisas no lugar, da mesma maneira como acessos mais amplos à questão do ensino superior e à educação.